A Amazônia, tão bela quanto letal. Abriga cerca de 1 em cada 10 espécies conhecidas do planeta. Em algumas áreas, um único hectare pode concentrar uma diversidade de árvores comparável à de regiões inteiras do mundo. Não é apenas uma floresta. É uma rede viva que regula a água, o clima e o equilíbrio em escala continental. E, no entanto, existem seres humanos que a chamam de lar. Não falamos de aventureiros. Não falamos de sobreviventes de programas de TV. Falamos de povos inteiros que vivem há séculos exatamente onde você e eu não duraríamos uma semana. Aqui a selva não é um cenário. É uma negociação diária entre o corpo humano e tudo o que tenta consumi-lo. Bem-vindo à Crona Origem. Hoje você vai conhecer 5 povos que não fogem dos predadores mais letais da Amazônia. Eles os estudam. Eles os leem no barro e na água. Sabem quando estão presentes, mesmo quando não são vistos. Se você pensa que o mais perturbador desta história tem a ver com as mandíbulas de uma onça pintada ou com os 6 metros de uma sucuri, está enganado. Porque só se você chegar até o final, descobrirá que não se trata apenas disso. Há algo nesses rios que não tem presas, nem veneno visível, nem tamanho que impressione. Algo que muitos fora da Amazônia desconhecem e do qual ninguém sai completamente ileso. Como você aprende a se mover quando a floresta não perdoa uma única distração? O primeiro povo que vamos visitar vem respondendo a essa pergunta há séculos. Não recebe visitas com facilidade. E quando alguém entra sem permissão, deixa claro por quê. Defendeu seu território sem intermediários, sem avisos formais, sem precisar explicar seus limites. E nessa mesma floresta, compartilha espaço com um predador de mais de 100 quilos que se desloca sem fazer barulho e que raramente concede uma segunda chance. Na Amazônia Oriental do Equador, entre províncias como Pastaza e Orellana, vive um povo cujo nome em sua própria língua significa simplesmente gente. Os Huaorani habitam um território titulado de cerca de 680 mil hectares na floresta amazônica equatoriana, principalmente em Pastaza e Orellana, com presença também em Napo. Uma selva de densidade biológica extrema, onde o erro não se corrige, se paga. Aos que chegam de fora chamam de Cowode, estrangeiros, e a distinção importa, porque sua selva não é uma paisagem, é um espaço que se protege, e fazem isso há séculos. Aqui o som é constante, insetos, pássaros, água em movimento, um fundo tão denso que o cérebro para de registrá-lo. E é precisamente por isso que quando algo altera esse ritmo, quando surge um silêncio que não deveria estar ali, o corpo o percebe antes da mente. Muitas vezes, o que mudou o ar é uma onça pintada, o major felino das Américas. Pode ultrapassar os 100 quilos e possui a mordida proporcionalmente mais potente entre os grandes felinos, capaz de perfurar o crânio de um jacaré ou atravessar o casco de uma tartaruga. Caça em terra e na água, e se desloca com uma precisão que torna sua presença quase imperceptível. Nesta selva, não vê-la não significa que ela não esteja ali. Caminhar 4 horas aqui pode implicar uma perda de vários litros de água por transpiração. A umidade ultrapassa os 80%. O barro dificulta cada passo. Nesse desgaste físico constante, um predador que não anuncia sua presença tem vantagem. Os Huaorani a neutralizam com conhecimento. Reconhecem as rotas da onça, suas áreas de marcação, os pontos de cruzamento para os rios. Distinguem uma pegada recente pela umidade da borda. Interpretam no barro a direção da última caçada, se carregava presa ou voltava vazio. Esse sistema não está escrito em nenhum manual. É transmitido desde a infância, observando antes de agir. E quando a situação exige, não apenas a leem, enfrentam-na.
Utilizam lanças de Adive Shonta, uma madeira de grande dureza, e zarabatanas com dardos impregnados de curare, um extrato vegetal que provoca paralisia muscular. A presa pode ser consumida porque o composto é perigoso sobretudo quando entra no sangue, não por via digestiva. Não buscam dominá-la, mantêm equilíbrio. A onça é ameaça, mas também referência. Estudos antropológicos descrevem uma relação complexa. O animal é temido, respeitado e, em determinadas circunstâncias, caçado. Suas presas e sua pele têm valor cerimonial. Os xamãs tentam pensar como ela, adotar sua perspectiva. Porque compreender a onça não é apenas uma questão espiritual, é uma questão prática. Essa mesma lógica, observar, calcular, antecipar, atravessa toda a sua forma de subsistência. Sua dieta inclui queixadas, búzios e antas caçados com precisão, e também peixes obtidos com timbó, extratos vegetais usados tradicionalmente para atordoar as presas e facilitar a captura. Cada técnica responde a um cálculo exato. O gasto energético da caça deve ser menor que o aporte da presa. Em um ambiente onde o corpo trabalha no limite, esse cálculo não é teoria. É sobrevivência aplicada. Mas a onça nunca foi seu único risco. Em 1956, 5 missionários estadunidenses tentaram estabelecer contato. O encontro terminou com os 5 atravessados por lanças de Shonta no rio Curaray. Para a imprensa internacional, foi violência incompreensível. Para os Huaorani, foi experiência acumulada. O contato prévio tinha trazido escravidão e doença. As epidemias de pólio, gripe e sarampo dizimaram comunidades inteiras. Desde então, cada ameaça é interpretada antes que se aproxime. Hoje essa ameaça assume outra forma. Expansão petrolífera e desmatamento que fragmentam a selva e reduzem o espaço para caçar e se deslocar. O rosto muda, a pressão não. A necessidade de antecipar-se permanece. E em algum ponto desses cerca de 680 mil hectares, um homem com uma zarabatana continua observando o entorno. Não espera. Interpreta, calcula, porque aqui sobreviver não significa fugir do predador. Significa reconhecê-lo antes que haja. Neste território, o perigo tem forma, tem peso, tem presas. O próximo nem sempre se vê chegar. E se a onça deixa pegadas no barro, o próximo predador não deixa nenhuma. Não caminha, não ruge. Espera no fundo da água com uma paciência que nenhum felino pode igualar. E há um povo que há séculos atravessa esse rio. Pesca nessas águas. Cria seus filhos a metros de onde o animal descansa imóvel, mais ao norte, onde a água é mais escura. É para lá que nos dirigimos agora. Estamos em território Yanomami, 9,6 milhões de hectares de floresta contínua entre o sul da Venezuela e o norte do Brasil. Uma das reservas indígenas mais extensas do planeta e, ao mesmo tempo, um dos ecossistemas mais densos e complexos que existem. Cerca de 35 mil Yanomami vivem organizados em comunidades chamadas Chabono, grandes estruturas circulares de madeira e palmeira, onde convivem várias famílias sob o mesmo teto. Não há portas, não há cômodos fechados. A interdependência não é simbólica, é prática. Numa floresta onde sobreviver sozinho é quase impossível, viver junto não é uma escolha cultural, é uma estratégia de sobrevivência. Sua dieta combina horticultura itinerante, banana, mandioca, milho, com caça, pesca e coleta. Consomem queixadas, antas, macacos e larvas ricas em proteínas extraídas de troncos em decomposição, especialmente do gênero Rhynchophorus. Não são um recurso de emergência. São um alimento valorizado com o mesmo critério
com que valorizamos qualquer outro. Cada recurso responde a um equilíbrio preciso entre esforço investido e energia obtida. Neste ambiente, esse cálculo não é opcional, mas o perigo nem sempre está na terra firme. Nos rios que atravessam seu território, vive a sucuri verde. A Eunectes murinus pode ultrapassar os 6 metros e já foram registrados exemplares de enorme massa, acima de 200 quilos. É a serpente mais pesada do mundo, não precisa de veneno, mata por constrição, envolve a presa e comprime cada vez que ela expira, impedindo que os pulmões voltem a se expandir. O processo não é dramático, é metódico, silencioso e extraordinariamente eficaz. Nas primeiras horas do dia, a água e o ar podem ter temperaturas muito próximas e o corpo deixa de notar o contraste. Entrar nela é fundir-se com o ambiente. A visibilidade abaixo da superfície raramente ultrapassa 1 metro. Nesse metro de penumbra quente, a sucuri não persegue, espera. Imóvel por horas, grudada ao fundo, confundida entre raízes e troncos submersos. O primeiro contato não se vê, sente-se, e nesse instante, reagir já é difícil. Os Yanomami não entram no rio sem antes lê-lo, observam a superfície, o comportamento dos peixes pequenos, a presença ou ausência de determinadas aves nas margens, a temperatura da água em zonas de corrente lenta, reconhecem os trechos onde o animal costuma estacionar conforme a época do ano. Essa aprendizagem não se arquiva em livros. Aprende-se vivendo, dentro do chabono, desde a infância, acompanhando os mais velhos em travessias fluviais, onde primeiro se aprende a observar e só depois a se mover. A sucuri também ocupa um lugar em sua cosmologia. O universo Yanomami é povoado por entidades chamadas Chapiri, espíritos que os xamãs contactam mediante o Yacoana, um pó psicoativo elaborado a partir da resina de Virola elongata, documentado pelo antropólogo Bruce Albert. A serpente representa as forças que habitam sob a água e sob a terra, não como mito decorativo, como uma forma de codificar que o perigo tem profundidade, direção e paciência. Mas a sucuri nunca foi sua ameaça mais letal. Em 1993, garimpeiros ilegais atacaram uma comunidade Yanomami no que ficaria, conhecido como o Massacre de Haximu. Morreram pelo menos 16 pessoas, entre elas mulheres e crianças. O caso chegou aos tribunais e foi reconhecido pela justiça brasileira como genocídio. Não foi um episódio isolado. Foi a consequência documentada de décadas de invasões sistemáticas que os Yanomami haviam denunciado sem que ninguém respondesse. Mas, quantas vezes algo precisa acontecer para que o mundo decida ouvir? Para os Yanomami, a resposta já a conhecem. E por isso, quando um estranho se aproxima do chabono, a reação não é curiosidade, é vigilância. Uma vigilância aprendida a um preço que nenhum povo deveria ter pago. Hoje, a pressão externa continua sob a forma de mineração ilegal de ouro. Entre 2019 e 2023, milhares de garimpeiros ilegais penetraram em seu território. Os rios contaminados com mercúrio deixaram de ser fonte de alimento. As áreas de caça bloqueadas geraram desnutrição severa. Em 2023, o governo brasileiro declarou emergência sanitária em seu território. A sucuri vive aqui há milhões de anos. Os garimpeiros chegaram ontem e em 3 décadas causaram mais dano que o predador em toda a sua história. Em algum ponto desses 9,6 milhões de hectares, um grupo cruza o rio ao amanhecer, sem dramatismo, sem ruído, apenas cálculo, porque aqui sobreviver não significa eliminar o predador, significa entender quando ele está presente e quando não está. E embora a sucuri possa medir 6 metros,
e pesar mais de 200 quilos. Há predadores na Amazônia que não esperam debaixo d'água, que não atacam em silêncio, que avançam à luz do dia, com motores, com barulho, com a convicção de que ninguém os deterá. Se o que viste até agora te fez repensar o que significa sobreviver, presta atenção, porque o próximo povo não escolheu desaparecer, escolheu expor-se e fez dessa exposição a sua única defesa verdadeira. Os Kayapó habitam cerca de 10 milhões de hectares nos estados brasileiros do Pará e Mato Grosso, atravessados pelos rios Xingu, Fresco e Iriri. São cerca de 10 mil pessoas distribuídas em mais de 40 aldeias. Sua vida gira em torno da água, e nesses rios vive um dos predadores mais imponentes da Amazônia, o jacaré-açu. O Melanosuchus niger é um dos maiores répteis das Américas. Pode ultrapassar os 5 metros de comprimento e alcançar os 300 quilogramas. Durante o século XX, foi caçado até quase a extinção pelo comércio internacional de peles. Sua recuperação parcial deve-se a medidas de proteção implementadas a partir dos anos 80. Hoje, sua presença nos rios do território Kayapó está documentada, e seu comportamento, muito bem conhecido por quem há gerações pesca junto a ele. Em águas turvas e de baixa visibilidade, é praticamente invisível até que decida se mover. Não é um predador habitual de humanos em condições normais, mas um animal desse tamanho, ativo durante a noite, em época de desova e com filhotes por perto, representa uma ameaça real, concreta e com peso específico. Os Kayapó não abandonam o rio, leem-no, e lê-lo implica um sistema de conhecimento construído durante gerações que vai muito além da simples observação. Conhecem os ciclos sazonais do jacaré com precisão. Sabem em quais meses o animal está em fase reprodutiva e, portanto, mais territorial e agressivo. Identificam as zonas de nidificação nas margens, onde a fêmea defende ativamente o território. Reconhecem os remansos de água aparentemente parada, onde o fundo é profundo e o animal pode permanecer imóvel durante horas sem ser detectado. E sabem que o jacaré-açu não denuncia sua presença com ruído, denuncia com a água. Agora imagine que você está com eles. É noite, não há lua. A lanterna mal alcança alguns metros sobre a superfície marrom do Xingu. O ar é denso. A umidade gruda na pele. Você tem água na altura dos joelhos e não vê o fundo. Sente apenas o barro cedendo sob os pés. De repente, algo muda. Não é um som. É uma vibração mínima na superfície. Uma onda que não se encaixa com a corrente. O pescador que vai à frente não fala, apenas levanta a mão, fica imóvel. Porque aqui, se a água se move antes do vento, não é o vento. Um animal de 300 quilogramas desloca massa antes de se mover. A superfície registra esse deslocamento antes que o corpo seja visível. Uma onda que não corresponde à corrente. E esse detalhe basta. Os Kayapó aprendem a ler esses sinais desde crianças, acompanhando os adultos em travessias noturnas, onde primeiro se observa e só depois se age. Pescar no Xingu à noite implica entrar em água marrom com visibilidade quase nula, a cerca de 27 graus de temperatura, com corrente variável e fundo irregular que não se vê. Nessa escuridão, distinguir um tronco submerso de um predador de 300 quilos não depende da vista. Depende da experiência acumulada durante décadas de erros que outros pagaram. Pescam com arco e flecha, com armadilhas de fibra vegetal e mediante represamentos temporários em afluentes menores, uma técnica que consiste em bloquear parcialmente o curso com materiais vegetais para concentrar os peixes em zonas controladas. Cada saída ao rio implica um cálculo prévio, profundidade do leito, época do ano, fase reprodutiva do jacaré,
Comportamento da fauna aquática nos dias anteriores. Não por troféu, não por demonstração de força. Ajustam rotas e horários para reduzir encontros quando o risco sobe perto de zonas de uso humano. Sua dieta inclui peixes como o tucunaré, o tambaqui e o pirarucu, um dos peixes de água doce mais grandes do mundo, capaz de ultrapassar os 2 metros de comprimento e os 200 quilos. Junto com queixadas, aves de mata como a jacu e frutos como o açaí, o bacaba e o babaçu. As sementes deste último têm uso medicinal documentado como anti-inflamatório e no tratamento de infecções cutâneas. Sua ornamentação corporal também não é decorativa no sentido ocidental. Os cocares de penas, os discos labiais e a pintura com urucum e genipapo formam uma gramática visual que comunica status, papel cerimonial e estado ritual. O urucum tem, além disso, propriedades repelentes de insetos documentadas cientificamente. O que parece adorno cumpre também uma função prática num ambiente onde os vetores de doença transmitidos por insetos são uma ameaça constante e real. Na cosmologia Kayapó, documentada por pesquisadores como Darrell Posey, o mundo humano e o animal não estão separados por uma fronteira absoluta. Seus xamãs, os Wayanga, medeiam entre ambos os mundos. E o ser central desse trânsito, a figura que habita entre a água e a terra, tem em seu entorno uma forma concreta, 5 metros de músculo sob a superfície, imóvel, esperando. Aqui o erro não é abstrato, é físico, imediato, sem margem de correção. Em algum ponto do Xingu, um pescador permanece imóvel em sua canoa. Não lança a flecha ainda. Observa a água. Espera o sinal que não deveria estar ali, porque neste território, mover-se no momento errado não dá segundas chances. Sobreviver aqui não significa eliminar o predador, significa saber quando o rio é seguro e quando não é. Se o que viste até agora te fez repensar o que significa sobreviver, continua conosco, porque o que acontece nestes rios não termina aqui. E o mais perturbador ainda está por vir. Falamos de predadores que espreitam desde o fundo, que esperam na escuridão, que atacam sozinhos. O próximo não espera. Move-se em grupo, tem dentes projetados para cortar e ataca quando o sangue toca o rio. Estamos no Vale do Javari, na fronteira entre o Peru e o Brasil. Aqui os rios não são amplos nem majestosos. São estreitos, escuros, de corrente lenta e fundo invisível. Ramificam-se entre a vegetação, como veias sob a pele. A água parece imóvel, até deixar de sê-lo. Nesta região vivem os Matsés, cerca de 2.000 pessoas distribuídas em aldeias em ambos os lados de uma fronteira que para eles não existe. Caçadores e pescadores de competência técnica extraordinária, acostumados a navegar estes canais desde a infância, a pescar em águas turvas e a antecipar com grande precisão o que pode estar debaixo, mesmo quando não se vê nada. E o que está debaixo, em determinadas épocas do ano, são piranhas. Não as do mito cinematográfico, as reais. A Pygocentros natereri e outras espécies do gênero Serra-salmus medem entre 20 e 40 centímetros. Possuem uma dentição triangular de bordas cortantes projetada para seccionar, não para triturar. Sua mordida não esmaga, corta, rápida, limpa, precisa. Em condições normais são peixes oportunistas, alimentam-se de outros peixes, crustáceos e matéria orgânica. Não são predadores habituais de humanos, mas têm um limiar. Durante a estação seca, quando o nível da água desce e os peixes ficam concentrados em poças isoladas com escasso alimento e alta densidade, esse limiar reduz-se. Um estímulo concreto, sangue, vibração intensa, movimento brusco em águas rasas, pode ativar uma resposta coletiva. Não tem a paciência da sucuri, não tem a lentidão do jacaré. É rápida, é múltipla.
e é imprevisível. A água não ferve devagar, ferve de repente. Os Matsés conhecem esse limiar melhor que ninguém. E a sua estratégia não consiste em interpretar sinais invisíveis na superfície. Consiste em controlar as condições que ativam o perigo antes que ocorra. Não limpam o peixe dentro da água nem nos pontos habituais de embarque. Fazem-no em terra, longe do leito, porque o sangue na época de águas baixas não é um detalhe menor. Não entram no rio com feridas abertas, por pequenas que sejam. Evitam as poças de concentração durante a estação seca, onde a densidade de peixes aumenta e o espaço de fuga diminui. E quando precisam trabalhar nessas zonas, utilizam ferramentas para remover e extrair peixes antes de introduzir mãos ou pés na água. Cada uma destas decisões não é uma precaução abstrata, é protocolo. Pescam com arco e flecha, com anzóis artesanais de osso e fibra vegetal, e também com timbó em afluentes secundários, extratos vegetais que atordoam os peixes e facilitam sua captura. Entre as espécies presentes na sua dieta, encontram-se o boquichico, o fasaco e diversas variedades de bagres. A técnica escolhida não é aleatória, depende do nível da água, da estação, do comportamento observado nos dias anteriores. Como se aprende a mover-se num rio que pode transformar-se em lâminas em questão de segundos? Observando. Cometendo erros que outros já apagaram. Transmitindo o aprendido antes que o erro volte a repetir-se. Os Matsés sabem em que épocas o risco aumenta. Sabem reconhecer zonas de alta concentração. Sabem que movimentos desencadeiam a resposta coletiva. Esse conhecimento não está escrito, vive na memória dos mais velhos e na atenção daqueles que ainda estão aprendendo. Há algo mais que os distingue. No início dos anos 2000, pesquisadores e projetos de documentação registraram um repertório oral de medicina tradicional com centenas de usos terapêuticos, transmitido na sua língua. O idioma Matsés possui um dos sistemas de evidencialidade mais complexos conhecidos. Obriga o falante a indicar se o que afirma viu diretamente, deduziu ou ouviu de outro. Um idioma que obriga a dizer como sabes o que sabes. E isso faz sentido quando vives num ambiente onde a informação incorreta pode custar-te a vida. Hoje, a pressão mais visível procede da exploração madeireira ilegal em afluentes do Javari e da redução da fauna associada ao desmatamento em zonas limítrofes. Mas existe outra ameaça mais silenciosa. Os anciãos que conservam essa enciclopédia oral são cada vez menos. Quando eles desaparecerem, não se perderá apenas uma lista de plantas. Perder-se-á uma forma de interpretar a floresta. O perigo da piranha não está no seu tamanho, está no número e na velocidade com que tudo muda. E se o que acabamos de ver é um predador que age em grupo, que se ativa perante um sinal mínimo, o último povo deste percurso enfrenta algo diferente, algo que não precisa de se mover rápido, que não age em conjunto, que simplesmente espera onde menos se imagina. Até agora, o perigo teve tamanho, ou número. O próximo cabe na palma da mão. Há povos que resistem fazendo barulho, outros o fazem em silêncio. E alguns resistem porque cada amanhecer que continuam aqui é já uma vitória sobre o mundo que os empurra para a beira. Os Auaguajá são considerados por organizações como a Survival International um dos povos indígenas mais ameaçados do planeta. Vivem no estado do Maranhão, no nordeste do Brasil, numa floresta amazônica oriental profundamente fragmentada. Sua população total, entre grupos contactados e não contactados, estima-se em cerca de 500 pessoas. 500. Para entender o que isso significa, no tempo que dura este documentário, qualquer doença, qualquer invasão, qualquer incêndio provocado no seu território pode alterar de forma irreversível a sua existência como povo.
São caçadores-recoletores puros, não cultivam, não se estabelecem de forma permanente, movem-se. E essa mobilidade é a sua tecnologia de sobrevivência mais importante. Conhecem o território com uma precisão que nenhum mapa externo conseguiu reproduzir. Cada trilha, cada zona de caça, cada árvore oca faz parte de uma cartografia mental transmitida geração após geração. Um sistema de navegação sem satélite, sem papel, sem código digital. Apenas memória, apenas corpo, apenas terra. Caçam com arcos de até 2 metros de comprimento, entre os maiores documentados em toda a Amazônia, e flechas de grande precisão. Suas presas incluem macacos de até 12 espécies diferentes, queixadas, antas e aves. Deslocam-se constantemente, seguindo os ciclos de disponibilidade de alimento e evitando esgotar uma área concreta. Não é nomadismo aleatório. É gestão ecológica de precisão sem nome técnico. Tem, além disso, uma prática documentada e singular. Algumas comunidades Auá adotam macacos órfãos, cujas mães foram caçadas para a alimentação, e os criam junto aos seus próprios filhos. Os macacos são alimentados, cuidados e, eventualmente, libertados. Não é folclore. É uma relação de cuidado real que diz algo sobre como entendem o seu lugar no ambiente que habitam. Mas nessa floresta baixa, entre a folhagem úmida e os troncos caídos, vive um dos predadores mais perigosos de tudo o que vimos hoje. A aranha do gênero Phoneutria, conhecida como aranha da bananeira ou aranha armadeira. É uma das aranhas medicamente mais relevantes no Brasil e a sua mordedura pode provocar sintomas severos. O seu veneno é uma combinação de neurotoxinas que atuam sobre os canais de sódio e cálcio do sistema nervoso, produzindo dor imediata e intensa, sudorese, taquicardia, hipertensão e, em casos graves sem tratamento, dificuldade respiratória severa. Não vive em teias elevadas, vive no chão, em fendas de madeira, entre folhas úmidas, exatamente onde uma mão procura apoio ao avançar entre a vegetação. A sua resposta defensiva é imediata. Eleva-se sobre as patas traseiras e ataca sem aviso prévio. No território Auá, sem acesso imediato a centros médicos e sem antiveneno disponível na floresta, uma mordedura não é uma anedota. É uma emergência com contagem decrescente. E aqui vem o dado que muda tudo. Em 1982, o governo brasileiro demarcou legalmente o território Auá. 40 anos depois, as invasões de fazendeiros, madeireiros ilegais e colonos continuam de forma sistemática e documentada. Em 2012, a FUNAI realizou uma operação de expulsão de invasores. Em 2023, novas denúncias foram apresentadas junto à Procuradoria Federal Brasileira. O território continua a reduzir-se, as zonas de caça desaparecem, e com elas, a única fonte de alimento que este povo conhece. Quando a floresta recua, não recua apenas um mapa, recua uma forma de viver. Como se chama o que acontece quando um povo perde o seu território, o seu alimento e a sua língua no mesmo movimento? E quem responde por isso? Porque aqui tudo começa no chão. O chão é um território tátil. Mover-se em condições de baixa visibilidade, algo frequente na floresta, implica confiar na planta do pé e na palma da mão como sistemas sensoriais primários. Não há lanternas permanentes. Não há trilhas desobstruídas. Apenas experiência acumulada durante gerações. Os Auá reconhecem os tipos de tronco e as condições de umidade onde a foneutria tende a refugiar-se. Sabem quando a sua atividade aumenta após chuvas intensas. Ajustam os seus movimentos. Avaliam antes de apoiar o peso. Cada passo neste chão é uma decisão. A sua língua, o auá-guajá, pertence à família Tupi-Guarani e está em perigo crítico de extinção. Com ela não desaparece apenas um idioma.
Desaparece o sistema de nomenclatura de plantas medicinais, de técnicas de caça, de geografia territorial, que só existe codificado nas suas palavras. Um conhecimento que nenhuma base de dados pode recuperar uma vez perdido. Em algum ponto dessa floresta fragmentada, alguém avança descalço entre folhas molhadas. Cada passo é deliberado, cada apoio calculado, sem margem de erro. Porque neste território, o perigo não anuncia a sua chegada, simplesmente acontece. E não precisa impor-se pelo tamanho, cabe na palma da mão e pode decidir tudo em menos de um segundo. Prometi-te 5 povos, e vimo-los, mas há um 6º predador que não pertence a nenhum. Um que não tem presas visíveis, não pesa 300 quilos, não ruge na noite. E, no entanto, provoca um medo visceral que atravessa toda a Amazônia. O candiru, Vandellia cirrosa, é um peixe parasita da família Trichomicteridae. Mede entre 1 e 2,5 centímetros de comprimento. É translúcido, quase invisível na água. A sua biologia é a de um parasita branquial. Normalmente penetra nas brânquias de peixes maiores, perfura os vasos sanguíneos e alimenta-se de sangue. Durante décadas disse-se que podia ser guiado por substâncias como o amoníaco da urina, mas estudos experimentais têm posto em dúvida essa ideia. Existe um caso muito citado de 1997, descrito pelo urologista Anouar Samad, mas a sua interpretação tem sido amplamente debatida por investigadores posteriores. Não é apenas lenda, é um peixe real, mas a história clássica do candiru em humanos está rodeada de exageros e controvérsia. É um peixe diminuto que faz parte do medo cultural do rio, transmitido de geração em geração. E ainda assim, poucos animais geram tanto medo, porque a Amazônia não se teme apenas pelo que faz, teme-se pelo que poderia fazer. Agora já sabes o que implica viver aqui, e ainda assim, cada um dos 5 povos que vimos hoje deixa uma lição diferente. Os Huaorani lembram-nos que o território não se habita, defende-se com leitura da floresta e decisão fria. Os Yanomami demonstram que sobreviver não é força individual, mas comunidade. Um teto partilhado, uma vigilância partilhada. Os Kayapó ensinam que o rio não se domina, interpreta-se mesmo na escuridão, quando a água fala antes da vista. Os Matsés convertem o perigo em protocolo, não por medo, mas por memória. E os Auaguajá deixam-nos a mais dura. Quando um povo é pequeno, cada perda pesa o dobro, e cada amanhecer conta como vitória. Não têm hospitais, mas conservam um conhecimento preciso de plantas que aliviam a febre. Não têm mapas, mas conhecem os trechos do rio onde o risco aumenta e quando convém evitá-los. Não têm tratados suficientes para proteger o seu e ainda assim continuam aqui. Não apesar de tudo isso, graças a tudo isso. E enquanto os observamos a partir de um ecrã, a partir de um lugar onde o maior predador do dia costuma ser o trânsito das 8 da manhã ou mais uma notificação no telemóvel, convém parar. Estes povos não são o passado, não são uma relíquia esquecida, são uma forma de viver que funcionou durante séculos e hoje está em perigo de desaparecer. O que é que isso diz sobre nós? E sobre aquilo que deixamos desaparecer sem o sentir como nosso? Não existe uma resposta correta, mas sim uma conversa que merece ser aberta. Convidamos-te a partilhar a tua reflexão nos comentários. Que povo te comoveu mais? Ou qual te incomodou? O que escolhes destacar também fala de ti. E se quiseres continuar a explorar histórias onde a sobrevivência não é uma metáfora, mas uma realidade diária, convidamos-te a fazer parte desta comunidade. Aqui as histórias não se contam para entreter,
contam-se para que não desapareçam. E enquanto nós debatemos o futuro, há povos que esta noite continuarão a atravessar o rio, sem câmaras, sem audiência, apenas com a certeza de que, se falharem, ninguém virá. Obrigado por chegares até aqui. Entretanto, a selva continua a respirar, os rios continuam a mover-se, e há histórias que ainda esperam ser contadas. Vemo-nos onde a história ainda tem algo a revelar.